Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a esta aula da Câmara Avançada, iniciando essa fase ainda da primeira Câmara, mais avançada, como diz o próprio nome, e que nós temos pela frente mais alguns estudos, dando continuidade a tudo aquilo que nós viemos estudando. Se você observou, na nossa Câmara Básica, nós tivemos 16 lições, correto? Então, nós temos mais 7 lições aqui da Câmara Avançada e nós vamos aqui ter ali, ó, na nossa lâmina, lição 1 da Câmara Avançada, da primeira Câmara, e também podemos dizer que é a lição 17, se a gente for tomar a primeira Câmara como um todo, né? Então, para nós é uma alegria recebê-los, é um momento especial, né? Saber que vocês, nesse curso online, passaram por toda a Câmara Básica e conseguiram assistir às aulas, fazer as práticas e todas as nossas atividades online e estão interessados aqui em se aprofundar, em dar continuidade e vamos adiante porque tem bastante coisa interessante para estudar, tá certo? Então vamos iniciar, como é o nosso costume, no nosso conteúdo. O conteúdo da lição 17, ou primeira da avançada, como expliquei. Primeiro, uma leve recapitulação da Câmara Básica, logo falando dos 4 caminhos, que é o nome do nosso tema de hoje. Nós vamos falar da busca de Deus, as tradições antigas e seus sistemas de buscar a Deus, a síntese das religiões, que nós vimos que é o que nós temos na Gnosis, o caminho, aí entram os caminhos, né? Os 4 caminhos a serem estudados um por um. O caminho do monge, o caminho do faquir, o caminho do yogi e o caminho do homem equilibrado. Logo, vamos conectar os 3 fatores da revolução da consciência que estão como uma síntese de tudo, né? De todo o sistema religioso gnóstico está sintetizado nesses 3 fatores e ele hoje se relaciona de uma maneira especial com esses temas, com esses caminhos que a gente vai analisar. A prática nossa é a concentração. Nós vamos falar de algumas posturas, da importância das posturas para a concentração, certo? Então, iniciando aqui mesmo com essa tela, nós vimos ali na Câmara Básica, especialmente na reta final da Câmara Básica, vimos as leis metafísicas, as leis espirituais. Nós estamos dizendo desde o início do curso sobre a autorrealização, sobre a proposta que a Gnosis nos traz do religare, correto? Que é o homem voltar a Deus, voltar a conectar aquilo que um dia foi conectado e que se desligou, se desconectou, e então surgiu a necessidade da religião, né? Do religare, por isso que é esse termo. E aí nós viemos estudando leis e princípios da vida, da natureza, da criação, que são necessários para a gente poder realizar esse religare, certo? Vimos ali na parte da metafísica leis espirituais, questão da vida e da morte, da justiça, vimos na balança da justiça, a questão da reencarnação, da recorrência, do retorno, as existências, 108 existências e as oportunidades que cada um tem de se revolucionar, etc. Então, importante colocar aqui que tudo isso está relacionado com o processo do religare, né? Da autorrealização, da busca por regressar a Deus, regressar ao nosso ponto de origem, ao nosso ponto de partida, de onde nós um dia saímos, como essência, como alma, e para onde nós queremos regressar. Porque nós sentimos, né? Isso é uma coisa muito íntima, mas existe dentro
daqueles que sentem esse anelo, esse chamado, esse impulso espiritual para buscar algo mais. E então nós estamos estudando os princípios, as leis, etc., as fórmulas, compreendendo a natureza, como funciona e como a gente pode trabalhar para a nossa autorrealização. E isso seria o que nós chamamos de a obra espiritual, o caminho espiritual, que é esse empreendimento, é esse trabalho que a gente deve realizar na nossa própria vida para poder ter essa volta ao nosso ser, a nossa própria autorrealização. Então estamos falando de buscar Deus. Estamos falando de cada um de nós voltar ao seu princípio espiritual, né? Digo, o seu próprio Deus. E aqui nesse tema é justamente isso que a gente colocou no início ali, como o primeiro ponto dos 4 caminhos, é a busca de Deus. Então, a busca de Deus esteve, lógico, em todas as grandes tradições, em todas as grandes escolas, religiões. E aqui nós vamos falar sobre algumas tradições antigas que tinham como métodos específicos de como chegar a Deus, caminhos para chegar a Deus. Como eu posso chegar a Deus? A gente comentou, estudamos isso, né? Que todos nós temos Deus dentro, como um princípio, ainda que não seja o nosso ser completo aqui dentro, né? Ele tem um fiozinho conectado, mas ele está em outra região, né? Mas nós temos aqui encarnado a essência, que é uma fração da nossa alma. E a alma é um conjunto de atributos, de valores do nosso ser. Temos esses níveis, né, do ser interno. E então a gente dizia, claro, Deus é a gente num patamar superior. Nós somos Deus, como humano, num patamar inferior. A gente é Deus, tá bom. A gente é parte de Deus. Mas ao mesmo tempo não é. Porque a gente tem o ego que não é Deus, né? Então, temos ele, mas também temos algo que não é ele e que nos separa dele. Tá, mas aí nós queremos nos aproximar dele. Como podemos fazer? Como chegar a Deus? Que técnicas, que métodos podemos utilizar? Será que se eu agora aqui falar, Deus, vem aqui agora e me dê a lucidez que você tem? Não é simples assim, né? Não é. Mesmo que o nosso ser interno queira fazer isso, não é bem assim. Existem leis na criação. Nós respeitamos, nós temos que respeitar as leis e Deus também tem que respeitar as leis, veja só. Existem sistemas, existem formas, existem métodos. E justamente é isso que as tradições antigas ensinaram, praticaram, desenvolveram e deixaram também na história um legado. E isso é o que hoje Samael Aun Weor recupera como uma interpretação profunda das grandes religiões e tradições e busca a síntese das religiões. Se você lembra da lição número 12, a árvore genealógica das religiões, você lembra ali que nós tínhamos uma árvore com muitos galhos, a gente colocou os principais ali, mas são muitos galhos que são formas religiosas, grandes culturas e tradições, escolas, e que a gnosis é uma sabedoria de princípios, aqueles princípios que deram origem às formas, que cada profeta foi lá, vivenciou esses princípios, né, nos mundos superiores, nos seus estados elevados de consciência, e quando ele volta para cá, ele busca adotar formas e linguagens para poder transmitir aquilo. Então, com base nisso, a gente viu ali que a gnosis é a síntese, que Samael Aun Weor, com a sua própria experiência e com seus estudos, resgatou e organizou como tronco para que a gente pudesse entender o caminho, acima de tudo, e também relacioná-lo com as tradições das grandes religiões, porque quando vemos os mitos, os contos, os ensinamentos, as escrituras sagradas e
contrastamos com os princípios que Samael nos ensina, nós vemos que os princípios estão lá, naqueles mitos, naqueles ensinamentos. Lembra disso, certo? Isso é importante a gente recapitular aqui para poder dar seguimento ao estudo. Então a Gnosis apresenta uma síntese das grandes religiões, apresenta a essência das grandes religiões. O que é o principal, o que é o central, o mais importante para a gente praticar, para a gente poder viver de cada dessas grandes culturas, o que sintetiza, de que maneira se resume, se a gente pudesse falar com um grande mestre, como o grande mestre Jesus, que deu tantas prédicas, discursos e tantos ensinamentos ao longo de tantos anos para os seus discípulos, se a gente tivesse como ficar uma hora junto com ele e falasse: me resuma, por favor, tudo que eu preciso fazer nesse tempinho que a gente tem aqui. Faça um resumo para mim, simplificado, e eu vou fazer o melhor que eu posso. Imagine. E ele tivesse que resumir em poucas palavras. Pois é, justamente é isso que Samael Aun Weor trabalhou e dedicou a vida para fazer. Explicar e ensinar a síntese dos grandes caminhos espirituais, das grandes culturas religiosas, escolas de mistérios da história. Certo? Lembrando isso, então, a gente hoje vai estudar esses caminhos, como eu citei aqui, e temos ali na lâmina, o caminho do monge, o caminho do faquir, o caminho do yogi. E nós vamos ver como a Gnosis estuda a síntese desses caminhos e nos ensina como trilhar esses caminhos de uma forma coerente com a nossa vida. E isso é o caminho do homem equilibrado. De tal maneira que os três caminhos vão estar dentro do caminho do homem equilibrado. A proposta gnóstica é, portanto, o caminho do homem equilibrado, que ensina aquilo que o monge, aquilo que o faquir, aquilo que o yogi buscavam nas suas tradições. Certo? Então, tendo isso claro como propósito aqui, aí a gente vai desenvolver e você vai entender cada um dos pontos. Beleza. Então, iniciemos com o caminho do monge. Nós selecionamos o caminho do monge como o primeiro aqui, porque ele é para nós provavelmente o mais próximo, o mais fácil da gente visualizar pela nossa herança cultural do Ocidente. Nós visualizamos o que é um monge e para nós não é tão difícil de imaginar a realidade do monge. O que um monge faz? Um monge, como aquele ali da foto. Ali seria um monge tibetano, provavelmente. E ele dedica a sua vida inteiramente à religiosidade. Ele pode chegar a sair da sociedade, abandonar amigos, família, escola, etc. E vai para um mosteiro e fica vivendo lá em uma disciplina monástica e fazendo orações, participando de cerimônias, etc. Vive rezando, vive para Deus. Então, assim nós temos esse exemplo de um monge budista, de um monge tibetano, e nós podemos também relacionar com o cristianismo, que tem também monges e monastérios, pessoas que decidem dedicar a vida exclusivamente para a religiosidade, passam a vida, digamos, rezando e se purificando. É ou não é? Para nós é fácil visualizar esse caminho, essa busca, né? E alguns, mesmo aquele que decide ser um sacerdote, né, do cristianismo, ele também está, ainda que não esteja se retirando para um monastério, como alguns, mas ele está sim se lançando a isso de uma forma quase que exclusiva, quase que a sua vida se dedica à religiosidade. Então, esse é o caminho do monge. Mas aí nós vamos então ver qual é a síntese que Samael Aun Weor nos coloca de uma pessoa que vive
orando, rezando, vive uma disciplina religiosa, dedica sua vida a isso. Samael diz que se a gente puder sintetizar tudo o que ele faz em algo simples, assim, o principal que ele faz, nós podemos chegar a essa síntese que aqui ele coloca como o controle das emoções. É um desenvolvimento das emoções. E que, já vou chegar no outro termo ali, ele domina e desenvolve tão bem as suas emoções que, primeiro, ele consegue vencer aqueles apegos à cidade, à família, aos amigos, aos amores, aos sonhos de infância, de profissão, etc. E ele controla, né, toda a emoção que poderia tirar ele do propósito dele. E o mais importante, ele desenvolve emoções superiores. Ele desenvolve um tipo de emoção diferente do comum, que aí nós vamos explicar com aquele outro termo ali, sentir Deus. Ele consegue uma emoção tão elevada que ele chega a sentir Deus. Olha que interessante. Isso falando da síntese do caminho do monge, né? Não estamos falando de nenhuma pessoa específica, estamos falando de forma geral do que esse caminho representa. E então, sentir Deus é uma coisa muito interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso. É exigente falar de sentir Deus. Pensa por um momento. Será que você já sentiu Deus? Em que nível? Se a gente pegasse numa escala de 0 a 10, 0 é quem nunca sentiu nada. 10 é aquele que já fez o religar e praticamente já é uma coisa só com Deus. Então, entre 0 e 10. Em que nível será que você já experimentou Deus? Em que proporção? 1, 2, 3. Quantas mais existem para cima? Outra pergunta. Com que frequência? Quantas vezes aconteceu isso na vida? Acontece frequentemente? Aconteceu alguma vez do nada? Ainda vem mais uma pergunta. Como foi que aconteceu? De que maneira você chegou até ali? Pode ser do nada? Pode. Mas foi a partir de alguma experiência? Foi a partir de algum exercício? A partir de alguma prática? Vejamos, isso aí não é tão simples, porque é que nem falar do amor. Cada pessoa vai falar daquilo que já experimentou. Mas como que a gente vai falar daquilo que não experimentou? Como é que a gente vai saber o quanto está para cima? Se eu falar de 0 a 10, como eu coloquei, é justamente como uma brincadeira entre nós aqui. Como é que eu vou saber qual que é a graduação? Eu posso ter chegado num nível que eu acho que é muito. Mas como é que eu sei o quanto está para cima para eu graduar isso em 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5? É difícil, né? São termos muito difíceis de poder classificar, de poder definir assim. Mas o grande objetivo nosso é uma análise individual. Que cada um reflita um pouquinho nessa nossa interação aqui, à distância, mas ao mesmo tempo bem conectados em ideias, né? Sobre sentir Deus. Se você busca sentir Deus, que método você vai usar? Que técnica? Que ferramenta? Daí você pode me falar, talvez, uma oração. Ótimo. Se você respondeu uma oração, isso é parte do caminho do monge. É parte da disciplina de monge. Disciplina religiosa, disciplina monástica. Existem várias práticas, eu ia dizer, uma série de disciplinas e atividades que o monge vai fazendo e que isso vai desenvolvendo nele uma fé, é um sentir superior, vai desenvolvendo nele convicção, vai desenvolvendo nele uma emoção superior. Aí ele participa de cerimônias religiosas, como o budismo tem as suas, o cristianismo tem, como a missa,
entre N cerimônias, participa de uma cerimônia daquela, um rito religioso, essa cerimônia se propõe a ser uma aproximação do humano e de Deus, né? E então ele sente Deus naquela cerimônia, ele se sente elevado, ele se emociona. E ele pode até chorar. Pode chegar a um nível de uma emoção tão elevada que ele não aguenta e ele chora. Incrível, né? Então toda a sua disciplina, vamos sintetizar de novo agora, afunilar, né? Toda a sua disciplina, suas práticas, suas orações, sua devoção, suas cerimônias, todo o trabalho que ele realiza sintetiza nessa emoção que ele vai desenvolvendo e vai elevando para poder sentir Deus. Aí vem o interessante. Até aqui nós estamos falando do caminho do monge em geral, mas agora nós já vamos falar do que a Gnosis absorve disso. Samael sintetiza, simplifica e nos ensina que nós podemos trilhar esse caminho do monge também, sem precisar ir para um mosteiro, para um monastério, sem precisar viver em oração, em jejuns o dia inteiro. A gente pode utilizar o mesmo método de religiosidade, de mística, de oração com o nosso ser. Podemos, mesmo vivendo na cidade, na sociedade, trabalhando tudo que a gente faz, a gente pode trilhar também o caminho do monge dentro do nosso caminho, que é o caminho do homem equilibrado, como nós falamos no início. O caminho gnóstico. Ele contém a síntese do caminho do monge. O que a Gnosis nos propõe é que a gente saiba ser um pouquinho monge. Vocês estão me entendendo? Que a gente tenha essa síntese, essa essência do monge, que é a oração, a mística, a devoção, a religiosidade, porque esse é um método, esse é um caminho para chegar até Deus. Como eu dizia, se você falar vem aqui Deus agora, não é bem assim. Mas se você começar com uma série de orações e for fazendo com sinceridade, for continuando, daqui a pouco o seu estado é outro. Daqui a pouco você chega numa emoção, numa inspiração, você se sente bem, você se sente grato. E isso já começou a sentir Deus. Já são expressões de Deus que estão chegando em você. Já é um resultado. Tá ficando claro? Nós podemos utilizar as ferramentas e os métodos do monge na nossa vida, porque o importante é o controle das emoções. O importante é essa síntese. E nós temos ferramentas na Gnosis para poder trabalhar isso. Porque temos emoções inferiores que devem ser dominadas. Temos o ego, temos apegos, e temos emoções superiores que devem ser desenvolvidas. E isso, volto a dizer, através de disciplinas religiosas. Fé, oração, devoção, cerimônias, etc. Nós temos na Gnosis também essa parte religiosa. Você lembra, né? Desde a lição número 1, a Gnosis é ciência, arte, filosofia e religião. Aqueles 4 pilares, a Gnosis é tudo isso. Então aqui nós estamos numa etapa de estudos, mas nós temos também a parte religiosa. Você já viu nas nossas práticas que em diversos momentos nós fazemos orações ao ser interno, à nossa mãe divina, à nossa alma. Então nós estamos exercendo um pouco do caminho do monge, nutrindo essa religiosidade como um sentir verdadeiro, honesto, sincero. Estamos buscando sentir Deus, porque
uma oração pode sim ser memorizada, como o Pai Nosso, que é uma oração poderosíssima, mas também podemos e temos que saber fazer de coração, temos que saber fazer improvisada, como um diálogo de coração e mente aberta com o nosso ser, dialogar com o nosso ser. E então isso é religiosidade. Se retirar, ficar sozinho, se voltar para dentro e fazer essa confidência com o nosso próprio ser, com a nossa mãe, pedir ajuda, etc. Então tudo isso é o caminho do monge e nós temos o caminho do monge na Gnosis. Certo? Tá entendido até aqui? Essa é a dinâmica que a gente preparou para hoje e nós vamos continuar assim falando de cada um dos outros caminhos. Seguimos então para o caminho do Fakir. Esse já não é tão comum aqui no nosso hemisfério ocidental. A gente não costuma ver essa linha, essa tradição, nem ouvir falar de faquires, né? Mas no Oriente Médio e um pouco para o Oriente também, na Índia, existem muitos exemplos dessa tradição. É uma tradição muito antiga de faquires que são pessoas que também buscam a Deus. O seu método não é oração, é diferente, mas ele quer buscar a Deus também, ele quer chegar a Deus também e ele tem um sistema de um tremendo sacrifício, um incrível sacrifício que eles fazem. Talvez você já tenha ouvido falar de faquires que deitam em camas de prego. São muitos pregos apontados para cima, né? Talvez centenas de pregos, uma cama inteira. Imagina o tamanho de uma cama e vários preguinhos um do lado do outro, virado para cima. E eles deitam em cama de prego e ele está fazendo ali um supremo sacrifício. E ele está buscando chegar a Deus através do supremo sacrifício. É incrível. Eles têm algumas disciplinas de ficar anos na mesma posição, em pé, durante 30 anos. Uma coisa incrível. Para nós isso parece sem sentido, sem lógica. E em alguns casos eles até acabam maltratando o corpo, uma coisa até difícil para a gente digerir. Porém, nos ensina Samael que a origem dessa tradição é verdadeira e que ela guarda uma sabedoria que serve para nós. Assim como o caminho do monge tem uma sabedoria, que a gente viu lá, controle das emoções, e que isso serve para a gente, se a gente também souber trilhar e exercitar a nossa parte religiosa, a gente também eleva a nossa emoção. Aqui nós vamos ter, na parte do Fakir, da mesma maneira, uma síntese. E essa síntese é o domínio da vontade. O domínio da vontade, que ele também usa para chegar a Deus. Mas veja só, através de tantos sacrifícios, tanto esforço, tanto martírio, ele se submete ao que... Ele é selvagem, ele vai dar a cara, ele enfrenta. Olha que coisa, ele enfrenta a dor. Ele não tem medo da dor. E ele busca chegar a Deus vencendo a própria dor. Olha que coisa incrível. E diz Samael que o domínio da vontade é importantíssimo. Assim como o domínio das emoções. O controle das emoções, que é a mesma coisa. Porque são funções do nosso mundo. A vontade é uma função do nosso mundo. Nosso mundo, nosso microcosmos aqui. As emoções são funções do nosso mundo. E essas funções estão hoje mal utilizadas. Estão hoje dominadas pelo ego. Mas a gente pode retomar o controle dessas funções e colocar isso a serviço da consciência.
Esse é o objetivo. Quer dizer que nós podemos retomar o domínio da nossa vontade, retomar o poder da nossa vontade, assumir o poder da nossa vontade. E assumindo o poder da vontade, a gente consegue se aproximar, sim, da nossa alma. A gente consegue se aproximar do nosso ser. Desenvolver a vontade é poderosíssimo. Agora, na Gnosis, no caminho do homem equilibrado que Samael nos propõe, a gente vai exercitar essa vontade de uma maneira diferente, né? Nós estamos falando da síntese, nós não estamos falando de fazer igual os faquires fazem. A gente não vai deitar em cama de prego. Não é isso. Por isso que eu estou dizendo, o que é a síntese? A síntese é o que está lá por trás de todas aquelas ações, que é o dominar a vontade. Nós vamos dominar a vontade através de outras ações. Nós vamos exercitar a nossa vontade, e desenvolver a nossa vontade, porque isso é importante para nós no caminho espiritual, através de um outro tipo de faquirismo. A gente vai ser um pouco faquir também, mas é um tipo diferente de faquirismo. E é isso aí que nós vamos comentar agora. O faquirismo esotérico. Se você lembra, o termo esoterismo se refere a quê? O esoterismo é o interno, é o de dentro. Lembram? Então o faquirismo esotérico é um faquirismo que acontece dentro do nosso próprio mundo, dentro da nossa própria psique, na nossa vida. Não é um faquirismo físico, visível pelos outros. Ele é esotérico, ele é oculto. Tá? E então nós, como a Gnosis nos propõe, vamos exercitar o nosso faquirismo com o domínio da natureza inferior. Lembram que a gente estudou em outros momentos sobre as escolas de mistérios? Talvez você tenha estudado. E que ali nós temos a essência das escolas de mistérios está no domínio da natureza inferior e da florescência da superior. Quer dizer que cada um de nós tem que dominar a nossa matéria, a nossa parte animal, nossa parte instintiva, nossa parte inferior, nossa parte egóica, para poder desenvolver a nossa parte superior, espiritual, da alma, divina, etc. Lembra, né? Esse é um conceito bem definido, assim, bem claro da gnose e que a gente vai colocando ele em muitas etapas dos estudos. Dominar nossa natureza inferior. Ser capaz de vencer instintos, ser capaz de vencer nossos medos, ser capaz de vencer nosso ódio, ser capaz de vencer as nossas rixas, a nossa birra, nosso ressentimento que possa acontecer com as pessoas. Ser capaz de aguentar a dor. Porque muitas vezes, para um ego morrer, vai ter dor. Um ego do orgulho, por exemplo, que nunca admite que ele está errado. Ele sempre acha que ele está certo, ele sempre quer ter a última palavra. E aí, de repente, querer matar um eu desse, um elemento desse, e ficar quieto na hora que ele quer falar, e contra o que ele quer fazer, negar esse elemento, dizer não para esse elemento. Vai doer. Para ele morrer vai doer. É aquele morder a língua, né? Ou fechar a boca na hora de uma ofensa, na hora que alguém nos feriu esse orgulho. E esse orgulho pensa lá, quem que ele pensa que é para falar assim comigo? Que falta de respeito, que não sei o que. Esse orgulho está doido dentro da pessoa. E então, que dor, que difícil, que dolorido que é ter que ir contra esse ego,
E isso é um faquirismo esotérico. Isso é um faquirismo. A gente conseguir enfrentar, aguentar a dor, conseguir ter resistência ante as coisas. Porque se a gente não tiver resistência, sinceramente não temos como avançar nesse caminho, segundo os preceitos gnósticos, né? Se a pessoa vai seguir esse sistema aqui, se a gente não tiver resistência com a vida, com a dor, com as coisas, se a gente não tiver preparado para superar as adversidades, não tem como avançar aqui, porque o ego nunca vai morrer. Porque essa natureza nunca vai nos obedecer. Ela vai obedecer o ego, ela não vai obedecer a consciência. É uma questão bastante séria e central nesses estudos. Talvez você conheça aquele ensinamento do Cristo de dar a outra face, que ele fala, se bater aqui, a gente dá o outro lado para bater aqui. Ele ensina isso, né? E por mais que isso esteja bem claro nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, não é qualquer um que interpreta bem isso, ou que consegue viver isso. Isso é difícil de viver. Isso é uma parte do cristianismo que muita gente não consegue entender, tem dificuldade para entender isso aí. Ou para achar a sua aplicação. Fala, não, se a pessoa me ofendeu, eu não levo desaforo para casa. Não, eu tenho que me defender. O que é isso? Não vou ficar de tonto dos outros. Sou cristão, acredito em Deus, sou gente boa, mas não piso no meu calo. Né? Porque eu também não sou bobo. Então a gente tem um pensamento assim na nossa cultura e acaba achando, né, sem aplicação prática uma coisa dessa de dar outra face. Não, como? Só que aí vem Samael e nos ensina que isso é assim. Isso é assim mesmo, porque é um ego. O ego que quer, talvez quando foi ofendido ele quer responder. E se a gente quer eliminar aquele ego, é melhor não responder e deixa que o outro continue ofendendo. Claro que isso é simbólico, não é exatamente uma agressão física, né? O dar a outra face é simbólico, as pessoas não andam por aí batendo na nossa cara, né? Se acontece isso, é lógico que você vai evitar por autopreservação do corpo. Mas isso é simbólico, isso se refere a uma agressão ao ego, a uma agressão psicológica, assim, que é uma coisa que o ego reagiu e para que ele morra, a gente não pode defender ele. Não pode defender ele. Por exemplo, se a gente tem um complexo de inferioridade, é um ego em desequilíbrio, né? Lembra de que o ego é um desequilíbrio, né? O ego é uma coisa anormal dentro de nós. Não é uma função natural do corpo, não. É uma criação negativa. Então, se a gente tem um complexo de inferioridade, daí você, de repente, faz um trabalho, faz um desenho. Daí você mostra para alguém. E essa pessoa fala, nossa, legal, mas eu acho que você podia dar uma melhoradinha nesse canto aqui, que eu acho que ia ficar melhor ainda. De repente, essa pessoa se sentiu super mal, super ofendida, nem percebeu que o outro gostou do desenho e que falou, legal, nossa, que legal, mas acho que podia dar. E ela já se sentiu como se acharam o seu desenho horrível e fizeram uma crítica pesada, etc. Quer dizer, ela faz uma leitura daquela cena que não é realista. Ela tem, de certo modo, um complexo de perseguição. A pessoa fala uma coisinha com ela, ela já entende aquilo como algo muito maior. Consegue visualizar o exemplo? Acredito que sim, né? Que o ego, ele mascara a realidade, ele distorce a realidade. Não era aquilo. A pessoa não estava sendo cruel com ela, foi um comentário ali. Então, quando a pessoa percebe que ela tem um ego que faz ela sofrer, isso é muito importante, viu? A eliminação do ego é uma decisão individual de cada um.
Não é porque a Gnosis nos ensina que cada um de nós vai ter que eliminar o ego. Não funciona assim. Samael Aun Weor ensina, nesses cursos nós ensinamos, mas nunca é uma imposição para ninguém. É um ensinamento, cada um vai ver o que faz sentido. Quer dizer que, quando a própria pessoa chega à conclusão, nossa, eu estou com um complexo aqui que está me prejudicando, está me fazendo mal, eu vou ter que vencer isso aqui. Nossa, eu estou toda hora triste, eu estou toda hora com problema. Não dá, isso está me aprisionando. Quando a pessoa chega nessa conclusão que aquilo é um ego, que aquilo não é normal e que ela precisa eliminar, aí ela vai precisar de quê? De vontade. Porque ela vai precisar do faquirismo esotérico. Ela vai precisar de uma capacidade de enfrentar esse ego corpo a corpo. E ela vai ter que sentir a dor e aguentar a dor. E se ela reclamar com o outro, ela não elimina o ego. Se ela culpar o outro, ela não elimina o ego. Quando chegou na hora daquele ego ali, tem que deixar ele morrer. Não defender ele. Deixar ele se envenenar com o seu próprio veneno. Na hora que ele vem bravo assim, a gente aguenta e deixa ele se envenenar e começar a se enfraquecer e morrer. Veja só. Para isso tem que ser meio que faquir ou não? Não precisa deitar em cama de prego, mas é dolorido também, não é? Então você está entendendo o que é o faquirismo esotérico. Por isso a gnose nos ensina que nesse caminho do homem equilibrado, né, que tem o caminho do monge, que tem o caminho do faquir dentro dele, a gente tem que ser pessoas fortes, pessoas resistentes, que tem uma vontade, que tem uma firmeza, pessoas corretas, pessoas justas, pessoas que não estão enganando os outros, que não estão mentindo, que não ficam reclamando. Porque tem que ser pessoa que já entende que, pela lei do karma, aquilo que a gente tem na nossa vida é o que a gente merece. E o que nós vamos fazer? Vou ficar culpando a sociedade, culpando o vizinho, culpando o governante, culpando... Não tem mais como culpar ninguém. Se a gente quiser se colocar em paz com a lei divina, a gente tem que dizer para a lei divina, eu entendo que eu tenho um karma pelos desequilíbrios que eu criei ao longo das vidas. E estou aqui disposto a pagar meu karma para acabar com o problema, eliminar meu ego e despertar minha consciência. E aí, as situações que vêm, a gente tem que encarar com essa maturidade. Porque quando começa a culpar os outros, começa a reclamar, começa a protestar, já tá havendo fraqueza. A natureza inferior está ganhando. A natureza inferior. Às vezes a pessoa não consegue lidar nem com uma comidinha sem sal. Uma comidinha sem sabor. Uma comidinha que ela não gostava tanto. Uma comidinha fria para ela é o fim do mundo. Assim, não tem como dominar a natureza inferior. Não tem como. Não consegue levantar de manhã. Não consegue uma disciplina mínima. Então, é necessário um certo faquirismo querendo falar de um certo sacrifício no dia a dia. Estão entendendo? Acredito que sim, né? A gente encheu de exemplos aqui. Então vamos lá. Vamos seguir para o outro caminho, que é o caminho do yogi. Esse talvez você já tenha ouvido falar, né? Porque são tradições que trazem alguns ramos ainda, né? Alguns galhos até os dias de hoje, tradições muito antigas, e que tem muitas formas que a gente conhece por aí, né? Mas aqui, como a gente está falando da síntese, o que Samael Aun Weor nos coloca como síntese é o domínio da mente. O domínio da mente por quê? Porque é a capacidade de concentração. É uma capacidade de estar enfocado, concentrado em uma coisa só. Assim, é o poder que permite a gente adquirir os resultados concretos das práticas. Por exemplo, a meditação. A gente falou aqui, em certo momento de outra lição, que é possível, Samael nos ensina, né, que é possível em uma meditação a consciência
ir se elevando, se elevando, se elevando, se elevando, se elevando, porque isso é gradual, né? Pouco a pouco. Por isso que não dá para fazer em 5 minutos e já está lá em cima. Vai se elevando com muita concentração, chega a um nível tão alto, que é do mundo causal, que a consciência se sente sem o ego. A consciência fica num nível onde o ego não entra. E a gente tem uma experiência ali de 100% de consciência. Imagina o que é isso. É uma experiência transcendental, mágica, incrível. O que a pessoa sente de Deus ali. Aí sim, naquela escala de 0 a 10, nossa, vai lá em cima, né? Porque o ego ficou para fora. Olha que coisa. Então, mas estou dando um exemplo. Para chegar lá na disciplina da meditação, é preciso do domínio da mente. Uma mente bem enfocada, que não permite viajar, distração, nada disso, permite ir se elevando, elevando, elevando até chegar naquele ponto máximo. Naquele ponto tão alto, né? Não vou dizer máximo, né? Mas naquele ponto tão alto de comprovação, de experiências com Deus. Aí a gente colocaria experiências internas. Isso seria uma experiência com a nossa alma, direta, uma experiência com o nosso ser. E foi por um caminho diferente. A gente dizia lá que o caminho do monge é através da oração, da mística, da emoção superior. Aqui não é da emoção. É no caminho da mente, da concentração, da disciplina. E isso vai permitir chegar a experimentar o que é a alma, experimentar o que é o nosso ser. Viu que interessante? A gente foi por outro caminho. Isso são os caminhos. A gente pode chegar através da emoção, pode chegar através da vontade, pode chegar através da mente. São caminhos para chegar ao nosso próprio ser. Talvez alguns diriam, mas o caminho do yoga é de fazer um monte de exercícios, de posições, posturas, etc., com o corpo. Como a Gnose nos ensina, isso é parte, mas não é tudo. Os sistemas antigos de yoga continham também meditação e mesmo as práticas desses exercícios físicos tinham como uma síntese, uma essência, a concentração, o domínio da mente. As próprias artes marciais, os antigos orientais diziam que é todo um treinamento da mente que se faz através dos movimentos. É tudo aqui. Tudo aquilo é para dominar a mente. Claro que também tinha uma questão de proteção, né, de um treinamento para proteger contra perigos, invasores. Também tem isso, mas a gente está falando no aspecto do espiritual. Né? A síntese do caminho do yogi. Yogi é o praticante da yoga. Né? A síntese do caminho do yogi é o domínio da mente, segundo Samael Weor, segundo a Gnosis. É isso que está por trás, essa essência de todas as práticas e os exercícios. Lembrando que não estamos falando de nenhuma linha, nenhuma corrente de yoga atual. Né? Samael fala de uma essência da linha antiga, de uma linha tradicional antiga. Né? Temos respeito por todas as linhas e alguém pode, hoje em dia, opinar diferente, pode acreditar em outra corrente, em outra forma. Isso tudo é normal, porque temos a diversidade, né? E cada caminho, cada linha filosófica, espiritual tem ali seus guias, seus conceitos, isso é normal. Queremos dizer que, do ponto de vista da Gnosis, o caminho do yogi se sintetiza no domínio da mente, e então nós, no nosso caminho do homem equilibrado, que é a Gnosis, precisamos disso também. Nós precisamos dominar a nossa mente. E aí por isso a gente faz meditação, a gente faz concentração, a gente faz vocalizações, nós fazemos diversos exercícios para poder chegar a esse resultado e dominar a mente e passar ao outro lado, que é o objetivo, né? A experiência interna.
ter uma experiência real como essa que eu citei, de uma meditação tão profunda que o ego ficou para fora, ou tão elevada, né, que o ego ficou para fora. Imagine isso. É uma experiência interna direta que a pessoa nunca mais vai esquecer. Vai marcar a alma, a consciência dela, vai dar um impacto tão grande que ela vai ter muita força espiritual para buscar aquilo de novo. Ela vai lembrar que aquilo é uma verdade, um prazer tão indescritível que é maior que todos os prêmios que ela conhecia aqui da sociedade, da pessoa humana, maior que os prazeres, maior que os ganhos da personalidade. Ele percebe na experiência interna. Então são coisas incríveis, importantíssimas, que fazem parte do caminho espiritual segundo a gnose nos ensina. E então nós temos o caminho do homem equilibrado, que é o que a gnose hoje traz como proposta. Veja só, nesses caminhos anteriores, o caminho do monge, muitas vezes o monge, como a gente falou, vai morar em mosteiro, em monastério, e fica vivendo para aquilo. Ele se retira da sociedade. Muitas vezes, né? Grande parte das vezes, naquele caminho é assim. O caminho do fakir, ele fica vivendo para ficar em cama de prego, ele fica 30 anos na mesma posição, o sujeito desse não está na cidade, não trabalha, ele se retira para a montanha lá com os discípulos dele e fica vivendo ali, daquele jeito. O caminho do yogi, falando dos caminhos antigos, né? Ele pode ser na sociedade, mas ele é também uma dedicação extrema, super extrema, em cima dos objetivos, dos exercícios, das práticas. O que hoje Samael nos coloca no caminho do homem equilibrado é como praticar um pouco do caminho do monge, um pouco do caminho do fakir e um pouco do caminho do yogi de uma maneira sem sair da sociedade, sem precisar ir para um monastério, para um mosteiro, vivendo como uma pessoa normal, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que pode ter família. Nem todo mundo na sua missão de vida tem que ter família. Isso depende do ser interno de cada um. Tem gente que vai casar, tem gente que nunca vai casar, isso é normal. Isso é o nosso ser que sabe, né? Mas é possível esse caminho do homem equilibrado, é possível que a pessoa viva em família, trabalhe, viva na sociedade e pague suas contas e tenha relação de amizades, de outros familiares, parentes, mesmo essas pessoas tendo outras crenças, é possível ele conviver normalmente. Sim, na sociedade. É possível ele ser um bom cidadão, que até as pessoas talvez olhem para ele e não imaginem como ele é diferente, mas ele se comporta normalmente. Ele não anda cheio de pose, que se a gente vê um monge, a gente vê, né, um sacerdote, a gente vê, às vezes essa pessoa, até pela vestimenta, ele é muito diferente. Um fakir, então, imagine. Mas o caminho do homem equilibrado, aqui Samael Weor ensina que apesar dele ser muito profundo nesses estudos, no esoterismo e tudo mais, ele vive uma vida normal, sem pose, é uma pessoa simples, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa agradável, uma pessoa que respeita os outros. Talvez muita gente nem desconfie como ele tem estudos interessantes e práticas, as disciplinas que ele tem. Parece uma pessoa comum, claro, muito educada, muito algo diferente, as pessoas percebem por ele ter uma postura tão serena, né? Consciente, mas em geral ele parece uma pessoa comum porque ele é simples, porque ele não busca chamar atenção, ele não fica querendo aparecer e nada. Ele não fica querendo dizer que ele sabe mais que ninguém. Ele é humilde, né? Ele é equilibrado. E a gnose ensina que no casamento existem certas forças que podem ser utilizadas para o caminho espiritual. Então, como eu disse, aqueles que
no seu destino está o casamento, podem utilizar isso de maneira a ajudar na sua elevação espiritual. Aqueles que não vão casar por destino também, vão trabalhar normalmente como solteiros, né? Mas vão também ser um homem equilibrado na sociedade. Assim nós temos, concluindo, né, que na senda gnóstica, no caminho gnóstico, está a síntese dos 4 caminhos. O fakir, que a gente poderia colocar ali como negar a si mesmo, faquirismo esotérico, negar a si mesmo quer dizer negar o ego, negar a natureza inferior, lutar contra si mesmo, certo? Lutar, aguentar a dor e ser esse revolucionário que quer vencer a si mesmo. Sabe calar, sabe dar outra face, sabe aguentar, firme, porque está vencendo o ego. É esse fakir que tem vontade, que tem esse sacrifício, faz esse sacrifício. Nesse caso, não estamos falando do sacrifício pela humanidade, estamos falando de um sacrifício para vencer a si mesmo. Sacrifício para poder domar esse animal cheio de instintos, que tem hora que a gente, sangue subiu a cabeça, fiquei bravo, falei o que não devia. Então, se está trilhando esse caminho, sangue subiu a cabeça, fica quieto. E doeu, mas fiquei quieto, quase explodi, mas então, daí o ego morreu. Ou pelo menos perdeu um braço. Então, o fakir, vamos sintetizar nessa negação de si mesmo. O monge, vamos sintetizar nessa oração, na fé, na mística, nas atividades religiosas que nós temos na nossa instituição. Você vai conhecer nos estudos mais avançados. O yogi, na disciplina esotérica, que é imensa, porque daí é vocalização, mantras, runas, é meditação, é concentração, tem exercícios físico-esotéricos, é transmutação, que temos também, que são disciplinas que você vai estudar. Então nós temos isso nesse caminho do homem equilibrado que vive tudo isso como um cidadão, como um bom cidadão, como uma pessoa honrada, séria, sincera, respeitosa, amável, educada, e ele está vivendo tudo aquilo ali. Entendido? O caminho do homem equilibrado na Gnosis contém dentro de si mesmo os outros 3. A Gnosis propõe que nós vivamos um pouquinho de cada um desses 3, porque, como foi explicado, nós temos ali no caminho do fakir, do negar a si mesmo, o exercício da vontade. A gente precisa da vontade, senão não desenvolve a alma. No caminho do monge, as emoções, a gente precisa desenvolver as emoções, senão a gente também não se eleva até o nosso ser. No caminho do yoga, o domínio da mente, se a gente não domina a mente, a gente também não consegue se elevar até o nosso ser. Nós precisamos mandar nesse mundo, dominar este mundo, todas as suas funções, todos os seus centros. Lembra dos centros da máquina humana? Centro intelectual, centro emocional, centro motor. Temos que botar ordem nesse mundo. Aqui não é mais o ego que manda. Os instintos negativos desequilibrados já não mandam. Aqui quem manda agora é a consciência, porque o ser interno vai dirigir essa vida num futuro próximo. Nossa consciência vai dirigir essa vida, nossa alma vai dirigir essa pessoa, não mais o ego, não mais a personalidade de uma época com seus costumes, não. Nós vamos reformular esses costumes com base em consciência, com base no que nós realmente queremos e não com base no que uma sociedade foi implantando na gente sem a gente saber, sem a gente filtrar. E então, é necessário, assim como vamos dominar a mente, os centros, vamos ter o domínio dessas funções, vontade, emoções e mente. É um todo, né? É o domínio dessa natureza, para colocar essa natureza a serviço de Deus. Porque convenhamos, como a mensagem da Gnose nos coloca, somos sim parte de Deus, mas pela maneira como estamos vivendo, hoje não estamos a serviço da nossa consciência. Se o ego chegou a 97%, e a essência, consciência em 3%, então nós não estamos a serviço do nosso ser, da nossa consciência. Somos parte dele e não estamos servindo a ele. Estamos servindo uma outra natureza que se desenvolveu em nós chamada ego. Então o que nós vamos fazer?
assumir de novo as rédeas, mandar nesse mundo, assumir o controle, ser forte, ser dono desse mundo, ser disciplinado, ser sério, ter vontade, ter força, ter resistência, ter concentração, saber orar, saber se conectar com o ser para poder elevar as nossas emoções. E então nós vamos experimentando Deus. Interessante? Tem uma coisa interessante aqui que pode ser que alguns sintam mais afinidade com um caminho ou com outro. Talvez você sinta a parte da oração muito natural. Começar a orar, a falar com Deus seja muito natural. Já na hora de concentração, de meditação, de ficar sem se mover, talvez isso seja um pouco difícil para você. Ou talvez seja o contrário. Para você, talvez sentar e meditar ou ficar vocalizando meia hora, uma hora lá é tranquilo. Mas já uma parte religiosa, de orar, já também talvez não flui muito bem. É natural que haja isso. Pelas nossas passadas existências, talvez a gente tenha mais facilidade com um, menos com o outro. É claro que a gente vai aproveitar a facilidade que a gente tem, porque é um caminho até Deus. Tem que utilizar isso. Mas também nós temos que aprender dos outros caminhos, porque são áreas do nosso mundo, né, da nossa natureza, que também precisam ser dominadas, controladas e colocadas a serviço da nossa consciência. Certo? Então aqui nós temos os 4 caminhos através dos 3 fatores da revolução da consciência. Como a gente sempre tem colocado, essa é a grande síntese, né? Os 3 fatores da revolução da consciência são aquelas didáticas, aquelas práticas que vão nos levar até a nossa autorrealização. Então, na verdade está ao contrário ali. Primeiro é morrer, depois nascer, depois o sacrifício pela humanidade. O morrer exige muito sacrifício, exige muita vontade, como a gente colocou. Está muito relacionado, né, com o caminho do fakir. O nascer exige treino, exige práticas de transmutação, exige exercícios, e ele está muito relacionado com o caminho do yogi. Também tem algo do caminho do monge, de oração, conexão com Deus. Sacrifício pela humanidade também está relacionado com o caminho do fakir, que a gente tem que fazer um sacrifício, mas também está relacionado com o caminho do monge, porque por um reconhecimento de que Deus também está na humanidade, toda a questão da caridade religiosa, né, faz parte também. Então está tudo muito conectado e praticando esses 3 fatores, nós vamos também trilhando o 4º caminho, o caminho do homem equilibrado, que contém os outros caminhos dentro dele. Finalizando então, fizemos uma breve recapitulação de alguns pontos da Câmara Básica, falando do religar e da autorrealização. Falamos da busca de Deus, que é o centro de tudo isso, e que iríamos tratar de algumas tradições antigas, trazê-las, né, para o estudo hoje, e como a Gnosis é a síntese das religiões, ensinada dessa maneira por Samael, e então estudamos o caminho do monge, o caminho do fakir, o caminho do yogi, a partir dessa síntese, o que existe de mais central e essencial nesses caminhos, que nós absorvemos no caminho do homem equilibrado e somos um pouco de monge, um pouco de fakir, um pouco de yogi e somos uma pessoa equilibrada que está estudando, trabalhando, praticando o que pode na sua vida prática como um ocidental na sociedade hoje em dia. E os 3 fatores da revolução da consciência, que são sempre aquelas ferramentas que vão nos ajudar nisso, certo? Claro? Então esperamos que tenha aproveitado, tenha ficado claro, que isso seja hoje mais uma pecinha desse quebra-cabeça que vai formando aquela imagem do gnosticismo, da cultura gnóstica, e nós vamos nos vemos então na próxima aula, que vamos deixar aqui o convite, o diagrama interno do homem, que aí nós vamos falar dos corpos. Vamos estudar os corpos e vamos ver a relação desses corpos e o que nós precisamos fazer para organizar, trabalhar nesses corpos e prepará-los para a conexão com o nosso ser.
Bem, alunos, chegamos no momento da nossa prática e hoje, como a gente comentou na aula, nós vamos trabalhar um pouco mais da concentração, que é parte de tudo isso que a gente vem estudando, está relacionado aqui com o caminho do yogi, porque concentração é domínio da mente e é o enfoque que a gente precisa para que funcione uma série de disciplinas, como a meditação, como a vocalização. A gente sabe que se a pessoa não está concentrada, com a mente em outro lugar, então pode ser que o resultado não se dê, ou pelo menos não é como poderia, né? O resultado acaba sendo parcial. Sempre vale a pena praticar, mas a gente tem que buscar aperfeiçoar, né? Mas antes então da concentração, nós vamos falar um pouco sobre as posturas. Talvez você conheça um termo que chama asana, que vem da Índia, da tradição da Índia, né? Tem uma série de termos relacionados à meditação, relacionados às disciplinas de yoga, que a gente empresta do idioma sânscrito. E a gente vai falar um pouco sobre o fundamento das asanas. Claro que para uma cultura daquela época, da Índia, eles tinham uma quantidade de exercícios, de posturas bem complexas, que para nós, nessa época da nossa sociedade, não é tão fácil de executar. Então, Samael Aunveor, o que ele faz? Ele simplifica e dá para nós a síntese que vai levar ao mesmo resultado, sem que seja tão complicado, para que a gente consiga fazer. Né? O objetivo não é tanto que a gente fique só lutando, mas que a gente consiga o resultado. E então existem muitas posições, talvez você já tenha ouvido falar da posição de lótus, que a pessoa fica, né, com aquela mãozinha assim. É uma posição sagrada, poderosíssima, né, que se usou na Índia. Porém, Samael Weor ensina que não é fundamental, não é necessário. Se você gosta, se você quiser, pode fazer, mas não é necessário, então por isso não é o nosso costume ensinar e trabalhar em cima dessas asanas e posturas tradicionais. A gente procura posturas mais simples. E então, também ele fala da posição do homem morto, simplesmente deitado com os braços ao longo do corpo. Essa é uma postura boa para meditar também, se é que a pessoa não dorme, né? Existe a postura da estrela, do homem deitado também, com os braços abertos, esticados e as pernas um pouco abertas também. Pode ser experimentada, né? Você pode fazer o teste. Mas a postura mais comum, como a gente tem trabalhado aqui desde o início no nosso curso, é a postura sentado mesmo, com as mãos colocadas em cima da perna ou em cima do apoio da cadeira. Você pode fazer dessa forma. E assim é bem simples. Ou pode experimentar também deixar assim a mão direita em cima da esquerda e com os polegares encostados assim. É uma asana também, uma postura que você pode testar e vai ficar assim as duas mãos apoiadas em cima da perna. Se quiser fazer esse teste, fique à vontade. E se não, pode ser assim mesmo, as mãos soltas em cima da perna. O importante, pessoal, o importante é que o objetivo da asana, da postura, é um relaxamento profundo. É a imobilidade total. Isso é o mais importante, que a gente consiga ficar numa postura quieto um bom tempo e que assim a gente possa se dedicar à nossa concentração, à nossa meditação. Porque se o corpo quer mexer, quer coçar, quer mudar de posição, está meio dormindo o dedo, etc., quer dizer que aquela posição não está ajudando, né? Então você pode fazer testes, mas lembre-se que o mais importante é conseguir ficar imóvel, ficar tranquilo, ficar confortável. Então, escolha a sua posição e nós vamos colocar uma musiquinha de fundo e vamos fazer um exercício de concentração e focar a mente
em uma só coisa. Enfocar a atenção em uma só coisa. Lembra desse fundamento? Nós já fizemos antes. Concentrar a atenção no som. Aí a gente colocou o som dos sinos tibetanos e uma musiquinha de natureza, som de natureza. Então hoje nós vamos fazer concentração no entrecenho, que é esse ponto aqui, que a gente vai sentir que fica palpitando esse ponto. Tem uma série de pontos, né? A gente poderia fazer no coração também. Vamos no entrecenho hoje, é o nosso ponto de concentração. Então, vá tomando sua posição. Nós vamos colocando a música. E vamos preparando o nosso corpo. Lembrando que o relaxamento é muito importante, porém, antes de iniciar o relaxamento, temos que estar numa posição adequada, posição cômoda, na qual possamos estar confortáveis. Definida a posição, vamos soltando o corpo, relaxando os músculos. Hoje não vamos fazer um relaxamento detalhado, desde os pés. Hoje vamos fazer uma técnica instantânea. Soltamos tudo de uma vez. Tudo. Com uma exalação. Inalamos. E na exalação relaxamos todo o corpo. Totalmente relaxados. Se falta algo, vamos agora na segunda vez. Inalamos. Relaxamos tudo. Última vez. Se há algo ainda tensionado, algum músculo, alguma parte do corpo, agora vai relaxar. Inalamos. Bem soltos. Vamos tomando consciência de todo o nosso corpo, sentindo todo o nosso corpo. Corpo bem relaxado, corpo em posição, na asana e postura que nós escolhemos. Sentimos o bem-estar do relaxamento, estamos em paz. Nada pode nos impedir de estar em paz agora. Nosso ser interno quer nos ajudar. Nossa alma quer nos ajudar. E permite que a gente esteja em paz. Sentir-se bem, sentir-se preenchido é uma graça de Deus e da vida.
Neste momento, nos abrimos a essa graça. Estamos com Deus. Um pequeno momento místico, um pequeno momento de monge. Abrimos o coração ao nosso ser. Meu Pai, meu Senhor, estou contigo. Bendita Mãe Divina, esteja comigo. E aqui estamos. Ajudem-nos a exercitar a concentração, a dominar a mente, e ir mais além, passar a outra margem e encontrar os mistérios de meu ser. Agora sim, após este preâmbulo, já preparados, vamos realizar alguns minutos de concentração. Enfocados em nosso entrecenho, este terceiro olho, esta raiz do nariz. Inclinamos um pouquinho os olhos, ainda fechados, para cima, como se estivéssemos olhando para o entrecenho. E vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Apenas concentrados. Escutando a música e sentindo palpitar o entrecenho com o nosso batimento cardíaco que faz pulsar este ponto entre os olhos.
mais concentração. Se algum pensamento aparece, estou ocupado, estou concentrado. Estamos aqui e agora, neste instante, apenas sentindo o entrecenho. O futuro não importa, o passado não importa, só importa este momento. Só importa estar concentrado. Nossa mente, nossa consciência tem esse poder. Estamos enfocados. Somos mais fortes que qualquer pensamento que quiser nos distrair. Estamos concentrados na mesma posição, sem nos mover. O corpo quieto permite à consciência se libertar. A concentração permite à consciência se libertar. Quando a consciência se liberta, experimentamos algo novo.
sentimos algo novo. Este é um caminho que podemos trilhar todos os dias. É parte do caminho do yogi. Postura, relaxamento, disciplina, concentração, mente quieta, consciência profundamente ativa. Estou em paz. Estou aqui e agora. Estou em harmonia com Deus. Estou em harmonia com a vida. Estou em harmonia com o amor. Estou em harmonia com a paz. Estou em harmonia com Deus. Estou em harmonia com a vida. Estou em harmonia com o amor. Estou em harmonia com a paz. Estou em harmonia com Deus. Estou em harmonia com a vida. Estou em harmonia com o amor. Estou em harmonia com a paz. Harmonia. 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 Podemos ir lentamente concluindo nosso exercício, nos movendo pouco a pouco, voltando à nossa respiração normal. Podemos abrir os nossos olhos e finalizar esta prática. Bem, pessoal, assim finalizamos então. Acredito que pela condução que a gente foi fazendo na prática, somado com as explicações do início, ficou bem claro. É parte do caminho do yogi, uma postura de relaxamento profundo, de imobilidade, de estar cômodo. Lembrando, né, você pode provar, experimentar diferentes posturas. E o grande objetivo é isso, que o corpo fique quieto e permita que a consciência vá se ampliando, se fortalecendo. Assim também é com a concentração. Quando a gente se enfoca numa só coisa, a mente quer nos levar para um lado e para o outro, e para trás e para frente. E quando a gente vai vencendo a mente, a gente experimenta algo novo, algo especial, algo mágico. E ali a gente pode ter uma experiência com o nosso ser. A gente pode se aproximar da nossa alma, a gente pode se sentir em paz e compreender coisas, etc. Porque a consciência, como disse, está mais ampla, mais forte, mais profunda, mais elevada. Então, as práticas são fundamentais e agora na Câmara Avançada a gente deve cada vez mais se dedicar, fazer todos os dias, para que todo esse estudo vá fazendo sentido para nós. Certo? Então esperamos que tenha sido proveitoso, continue praticando e nos vemos na próxima aula. Grande abraço!